Olá, querido aluno, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando nos seus estudos de língua portuguesa. E hoje, para o 7º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre texto narrativo, mais especificamente sobre o texto de ficção. E vamos falar bastante aí dos textos, comparando textos de ficção e não ficção, para a gente saber identificar. Olha só, então relembrando alguns conceitos. A gente falou sobre texto narrativo nas aulas anteriores. Então o texto narrativo, ele é um relato feito por alguém de algo em uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos a gente chama de enredo, certo? Vamos destacar aqui. Então a gente chama de enredo. Que considera um período de tempo e espaço. Então, é quando, né, e onde isso acontece. Então, elementos importantes aqui do texto narrativo, o tempo e o espaço. Quem assume o papel de narrar, contar, relatar alguma coisa, a gente chama de narrador. E, dependendo da postura que esse narrador assume, ele pode ser classificado em observador, personagem, onisciente. E o narrador, então, ele vai relatar esses acontecimentos que são vividos, né, pelos personagens e algumas vezes até por ele mesmo. Olha só, alguns tipos de narrativa. O conto, que é uma narrativa mais curtinha, que gira em torno de um acontecimento que pode ser real ou fictício. A crônica, que também é uma narrativa mais curta, mas que geralmente trata de um tema do cotidiano, né, alguns acontecimentos corriqueiros, né, que poderia até acontecer com nós mesmos. A fábula, que é uma narrativa curta também, que tem uma moral no final, transmite um ensinamento. A maioria das vezes os personagens são animais, né, com características humanas. A gente tem a novela e o romance, que são gêneros assim, bem parecidos. A novela é uma narrativa longa, bem mais longa que as anteriores, e que se desenvolve em torno de um personagem principal. O romance, ele é uma narrativa mais longa do que a novela, e ele tem várias tramas, né, tem vários momentos de clímax, né. Então, ele acaba sendo, né, como se fosse uma novela, só que ele tem várias tramas, né? A história vai se desenvolvendo, aí vários clímax, até chegar no desfecho. Então, é um texto bem mais longo. Olha só, então vamos lá, para a gente recordar algumas informações aí sobre a estrutura do texto narrativo. Vamos lá? Bom, olha só então. Uma das partes do texto narrativo é a conclusão ou o desfecho. Nessa parte, a gente tem os conflitos, né? Momento em que você poderá mostrar soluções ou não para os problemas das personagens, a conclusão da história, né? Então, certinho, isso mesmo. Apresentação ou introdução, então, é o início. Você deverá apresentar os personagens, suas características físicas e psicológicas e situar o leitor no tempo e no espaço da narrativa. Então, é isso mesmo, né? Então, a gente faz ali aquela introdução do que se trata, onde se passa, quando, quais são os personagens. Depois, a gente tem o conflito ou o desenvolvimento, né? Que é a metade ali do seu texto narrativo, onde você vai contar ali, né, a sequência de acontecimentos. Você apresentará os conflitos, ou seja, diversas situações nas quais as personagens serão envolvidas. Então, certinho, né? Bom, e também temos o clímax, né, que a gente chama de ápice da história, um momento de maior tensão. As situações apresentadas no desenvolvimento caminharão para o ápice ou clímax, que é o momento exato em que você vai, enfim, fisgar o leitor. Isso mesmo, né? Tudo certinho. Isso aí, revisamos toda a parte da estrutura do texto, né? Introdução, aí o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Bom, então vamos continuar com a aula de hoje. Bom, voltando então aqui para a informação sobre o narrador. Quando o narrador, ele só observa, ele só relata, ele não participa da história, a gente diz que é um narrador observador. Se ele conta a história e também é um dos personagens, eu digo que ele é um narrador personagem. Mas existem narradores que observam, contam, participam, são personagens, mas que eles trazem informação que estão além da história, além do enredo, além da trama. Eles vão falar, por exemplo, vão fazer previsões para o futuro, ou eles vão falar de coisas, memórias, né, vão trazer feedbacks, coisas que aconteceram no passado, ou eles vão descrever, né, com muitos detalhes o que outros personagens estão sentindo. Então, esse é o narrador onisciente. Bom, vamos lá. Tipos de personagem. Existem alguns personagens que são principais e a gente chama de protagonistas, certo? E alguns personagens que aparecem um pouco menos, que têm um pouco menos de importância, né, na história, e a gente chama de coadjuvantes.
Bom, vamos lá. Narrativa de ficção. Vamos entrar então na parte propriamente dita da matéria principal da aula de hoje. A gente vai falar de narrativa de ficção ou ficcional e também das de não ficção para a gente aprender a identificar. Então, a narrativa de ficção, ela é uma narrativa imaginária, né? O relato dos acontecimentos, né, os acontecimentos, os fatos, eles não são reais. Nessas narrativas, a gente ultrapassa o limite da realidade, de modo que os acontecimentos vivenciados e as ações realizadas pelos personagens não necessariamente aconteceram de fato, mesmo que possam partir de fatos reais. Olha só, então aqui na parte da ficção, e a gente se lembra muito da questão da ficção científica, eu vou ter alguns acontecimentos que podem parecer absurdos, né? Isso jamais poderia acontecer. Então são totalmente imaginários, mas eu posso ter também alguns acontecimentos que são reais, que poderiam até ser possíveis de acontecer, mas que estão aqui, né, dentro dessa parte ficcional. Aí eu tenho um certo imaginário, um certo exagero envolvido na descrição, aí na narrativa desses acontecimentos. Vamos lá. Eu trouxe agora aqui um joguinho com algumas obras, alguns livros, para a gente analisar se é ficção ou não é ficção. Vamos lá? Olha só pela capa, pela ilustração, vamos tentar identificar se trata-se de uma obra de ficção ou não ficção. Olha só, aqui a gente tem um livro, né, tem editora, tem quem escreveu, quem editou, se chama, aqui, ó, segunda edição, Escolas como a Sua, um passeio pelas escolas ao redor do mundo. E aí, o que você acha? Ficção ou não ficção? Não ficção, né? Traz pra gente aí narrativas, né, da realidade, do dia a dia da vida, né, nessas escolas ao redor do mundo. Olha só, aqui eu já tenho um livro, né, que parece trazer uma história infantil, olha a ilustração, a galinha xadrez. Você já viu alguma galinha xadrez? Bom, então, realmente, né, trata-se de uma ficção. Dicionário Brincando de Ler, dicionário ilustrado, Hawaiis de alfabetização. Olha só que legal, né? Para as crianças aprenderem aí a manipular o dicionário, encontrar os verbetes. Bom, então, um dicionário é ficção ou não ficção? Não ficção, né? É um texto aí informativo. A criança e seus direitos. Olha só que legal. Então, aqui um livro, né, também didático, mas ensinando a criança aí sobre os direitos que ela tem. Então, também é não ficção. A galinha ruiva, olha só, uma ilustração aqui na capa, né? Parece um livro infantil. Você já viu alguma galinha ruiva? Tem algumas galinhas que são mais vermelhinhas, né? Mas aqui a gente sabe que se trata de ficção. Mundo escondido, oceano. Olha só, descubra a natureza. Então aqui, né, pela capa a gente tem algumas ilustrações, mas parece ser um livro informativo, né, com informações, pesquisas, informações sobre o oceano. Então provavelmente é um livro de não ficção. Um lobo instruído. Olha só, a gente tem uma animação aqui, né, um desenho. Um lobo instruído, olha só, a vaquinha de óculos, o lobo de óculos, a gente tem um porquinho aqui, um pinguim, eles estão lendo. Você já viu alguma vaca, um porquinho, um cachorro ou algum, é um pato, né? Um pato ler ou usar óculos? Bom, então acho que esse aqui é ficção. Bruxa Onilda vai à festa, olha só, a bruxa, né, faz parte aí dos contos de fadas, né, geralmente é o personagem aí que é mau. Então, geralmente vai nos desenhos animados, nas histórias infantis. Então, é um personagem, né, realmente de ficção. Apesar de que, né, dizem que existem algumas bruxas de verdade por aí. O pato poliglota. Bom, poliglota é aquele que fala várias línguas, né? Bom, e aí? Você conhece algum pato que fala várias línguas aí? Acho pouco provável, né? Então, de ficção. Crianças como você, olha só, uma emocionante celebração da infância no mundo, é um livro da Unicef. Então esse também é um livro, né, uma obra informativa de não ficção. E aí, ficou craque nessa parte? Tenho certeza que sim. Vamos lá então, vamos continuar com a aula de hoje. Bom, e agora para a gente praticar um pouquinho mais essa questão da ficção e da não ficção, eu fiz um recorte de um livro aqui bastante interessante, que é O Pequeno Príncipe. Se você não leu, eu recomendo que leia. É muito bonito esse livro, muito legal, muito bacana mesmo.
E esse livro a gente vai perceber que, apesar de ser um livro de ficção, ele tem alguns momentos que ele se baseia em acontecimentos, né, ações, que não são ficção, que são reais. Então, ele vai mesclando aí. Então, vamos lá, vou ler e quero que você preste atenção nessa sequência, nessa narrativa, né, nesses acontecimentos, o que é realmente ficção e o que poderia, né, não ser ficção. Então, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens, eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. E adeus, disse a flor. O Pequeno Príncipe, outro trecho. O Pequeno Príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele. Verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu, quem és tu, quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos. Eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor e era sempre ela que falava primeiro. Olha só, então vamos analisar aqui o texto. Nesses trechos do Pequeno Príncipe, nós temos alguns acontecimentos que realmente são ficção. Por exemplo, ele conversar com uma flor, né? A flor pensar, a flor responder. Isso realmente é ficção, né? É do imaginário, né? Do ser humano, do autor do texto. Quando ela diz que os homens se vão, né, que eles vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber o que encontram. O vento os leva. O que ela quis dizer com o vento os leva? Qual seria esse meio de transporte? Seria que eles fossem de foguete, por exemplo? Né? Como eles viajaram até esse planeta e depois foram embora? Também pode ser imaginário e pode ser ficção. E pode ser realidade. Depois a gente tem aqui, né, a experiência do príncipezinho com o eco. O eco é um fenômeno real que acontece no nosso planeta, certo? Então, se eu disser alguma coisa, né, dependendo do lugar, eu vou ter o eco, né, eu vou ter a minha voz reproduzida novamente, né, a minha fala. Então, ele entendeu aqui, né, que esse eco eram outros homens que não tinham criatividade, que só ficavam repetindo o que ele falava. Então, a gente tem aqui o eco, que está aqui numa história de ficção, mas que é um acontecimento, né, real, possível, né, que existe, é um fenômeno que existe. Inclusive no nosso planeta. Bom, então vamos lá. Então, narrativa de ficção ou ficcional. Tem uma situação ficcional, no caso dos trechos do Pequeno Príncipe que a gente analisou, o fato dele dialogar com a Rosa, por exemplo. Quando o Pequeno Príncipe fala do eco, né, compreendemos que a situação é possível, uma vez que essa repetição causa uma reflexão de uma onda sonora por uma superfície. Ela realmente acontece. A narrativa, ela se apropria de um dado real e emprega em uma situação ficcional. Então, é isso que a gente observa aqui no caso do eco. Bom, e para ir finalizando a aula de hoje, eu separei um videozinho aqui da Khan Academy que vai analisar vários trechos aí de ficção científica. Vamos lá, vamos conferir? Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu aposto que você associou essa trilha sonora e essas fontes utilizadas na nossa abertura com aqueles filmes cheios de naves espaciais, robôs, tecnologia futurística e experimentos científicos. Você costuma ler ou ver histórias com esta temática por aí? Pois essas temáticas são muito presentes em narrativas de ficção científica. Ficção são todas aquelas narrativas que são imaginárias, ou seja, são narrativas criadas a partir da nossa imaginação. A ficção científica é um tipo de ficção com histórias criadas trazendo elementos científicos e tecnológicos como partes essenciais da trama. Vamos ver alguns exemplos? O Viajante no Tempo,
pois convém que ele seja designado desta forma, estava nos explicando um assunto dos mais recônditos. Seus olhos cinzentos cintilavam, e seu rosto, em geral pálido, exibia cor e animação. O fogo ardia e a luz suave das lâmpadas incandescentes, projetada pelos lírios de prata do lustre, fazia luzir as bolhas que despontavam e dançavam em nossas taças de cristal. Esse é o início do primeiro capítulo do livro A Máquina do Tempo. E logo no nome do personagem, já identificamos uma das características da ficção científica, que é trazer temáticas como viagens no tempo, robôs e temas científicos. O personagem é identificado como viajante no tempo, ou seja, já indica que será tratada uma possível viagem no tempo. Este livro foi um dos pioneiros neste gênero a trazer essa temática. Agora, vamos observar sobre a forma como é narrado. Já observamos que os verbos estão no passado, então quem está contando nos diz que isso já aconteceu. Além disso, estes verbos estão na terceira pessoa. Logo, o nosso narrador, ou seja, quem está nos contando essa história, está na terceira pessoa. Aparentemente, este narrador é um observador. Perceba que ele está observando o viajante no tempo explicar a partir de sua perspectiva, mas ele participa da cena. Como podemos observar no trecho final, dançavam em nossas taças de cristal. Observar os verbos e identificar quem é o narrador da história é uma estratégia que nos ajuda a nos situar dentro da narrativa. Vamos ver outro trecho desta obra? Acompanhem-me com atenção, porque precisarei ir de encontro a uma ou duas ideias de aceitação universal. A geometria, que vocês aprenderam na escola, por exemplo, fundamenta-se num equívoco. Não acha essa premissa muito audaciosa? Inquiriu Philby, um indivíduo de cabelo ruivo que gostava de polemizar. Não lhes peço que aceitem nada se acharem que não há base para tanto. No entanto, em breve todos concordarão com minhas premissas. Aqui temos outro trecho de A Máquina do Tempo, e os travessões nos indicam os diálogos do texto. Se observarmos o conteúdo deste diálogo, percebemos que está acontecendo uma discussão, e o seu teor também traz a temática científica. Nela observamos dois personagens discutindo sobre espaço-tempo. Os diálogos também podem nos indicar várias ideias trazidas no texto. Na ficção científica, encontramos muitas vezes uma ideia fictícia baseada em uma rejeição científica de algo que é real para nós. Ou seja, muitas histórias científicas baseiam suas tramas a partir de uma nova hipótese científica que vai contra uma ideia que acreditamos. Neste trecho, temos a afirmação do personagem sobre o fundamento da geometria, como conhecemos, ser equivocado. E ao longo deste diálogo, seremos conduzidos, junto com os personagens, sobre os motivos que levaram a essa hipótese. Por se tratar de um contexto fictício de viagens do tempo, em que a ordem natural do nosso mundo já foi desmentida, nós, como leitores, aceitamos estas ideias imaginárias e não nos causam estranheza os argumentos apresentados. Algumas vezes, os livros deste gênero podem trazer reflexões mais profundas a partir de suas narrativas imaginárias. Em Admirável Mundo Novo, temos uma sociedade futurística alternativa que enxerga o avanço tecnológico como o único caminho para o desenvolvimento humano. O personagem principal, Bernard, se revolta e busca formas de se rebelar contra ela. Através das descobertas e reflexões do personagem, o leitor também é levado a refletir sobre sua própria sociedade e a mecanização do trabalho. Ou seja, mesmo trazendo realidades alternativas e histórias fictícias, a ficção científica também pode nos levar a reflexões e aprendizados. Por isso, também é importante analisar as ideias implícitas a partir do texto e dos diálogos. Outra temática muito interessante neste gênero é a dos experimentos científicos e criação de criaturas fantásticas ou com superpoderes. Wells, o mesmo autor de A Máquina do Tempo, escreveu O Homem Invisível, que contava a história de um cientista que passou anos obcecado pela fórmula da invisibilidade. Depois de muitas tentativas e anos de experiências,
o cientista encontra a fórmula perfeita e testa em si mesmo. Porém, ele ainda precisava criar o antídoto para o seu experimento. E coisas estranhas começam a acontecer na cidade enquanto ele corre contra o tempo e contra a sua própria loucura. Ou seja, a ficção científica é um tipo de ficção que traz uma narrativa imaginária, que alia tecnologia e ciência com elementos fantásticos. Suas principais características são: a ação gira em torno de fenômenos científicos como viagens espaciais, viagem no tempo, vida extraterrestre, universos paralelos. Há uma forte presença de personagens robóticos, mutantes, alienígenas que se diferenciam do ser humano, existência de universos paralelos e viagens no tempo, tecnologias futurísticas como armas de laser, robôs de inteligência artificial e teletransporte. E seu objetivo principal é divertir, mas pode muitas vezes trazer reflexões sobre a vida em sociedade e crítica ao uso da tecnologia e da ciência. Agora, aposto que você observará melhor as características deste gênero e utilizará as estratégias que falamos por aqui. E aí, gostou do vídeo? Muito bacana, não é mesmo? Bom, então aqui a gente termina a aula de hoje. Nós falamos bastante aí sobre as narrativas de ficção. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.